Olá, sou Eniel Santo e sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma videoaula promovida pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O objetivo dessa videoaula é analisarmos o podcast como uma tecnologia aplicada à nossa prática educativa no ensino online. Venham comigo! O que é mesmo um podcast? Um podcast, na verdade, é um arquivo digital de áudio transmitido pela internet com o propósito de transmitir informações, que virou moda no último ano, especialmente nos meios jornalísticos. Trata-se, na verdade, de um recurso digital que pode ser muito bem utilizado como uma ferramenta educativa no processo de ensino-aprendizagem, sendo os conceitos de uso da voz aplicados na sua inteireza. Como utilizar o podcast na educação? Nós temos muitas possibilidades. Vejamos algumas delas. A primeira sugestão é utilizarmos como uma ferramenta de trabalho para os alunos. Por exemplo, os estudantes podem gravar um áudio resumo sobre determinado tema, postá-lo no ambiente virtual e comentar as postagens um do outro, instaurando-se assim uma comunidade de aprendizagem com base nas discussões das postagens dos áudios resumos. Outra possibilidade é utilizarmos o podcast para a gravação de aulas narradas. Nesse caso, o professor pode gravar as suas aulas ou lembretes e disponibilizá-los no ambiente virtual, para que os estudantes possam escutá-los e, assim, sempre que oportuno, servir como uma alternativa à videoaula. Finalmente, o podcast pode ser utilizado com a apresentação de um conteúdo extra, ou seja, podemos disponibilizar conteúdos adicionais, apontando caminhos não contemplados nas videoaulas ou no material didático disponibilizado. Como produzir um podcast? Quais são os caminhos ou os passos mais recomendados? Vejamos. Primeiro, você tem que definir a temática, ou seja, o tópico que vai abordar no seu áudio. Nós recomendamos que escreva um roteiro do que irá falar. Embora pareça inicialmente desnecessário, o roteiro com todo o texto pode lhe ajudar aqueles brancos na sua fala. E é importante que você indique no seu roteiro escrito os pontos que é necessário realizar a inflexão e a pausa. Desnecessário dizer a importância de ensaiar várias vezes, até que você consiga falar com naturalidade, utilizando a entonação, a inflexão e a ênfase. Para a gravação, busque um ambiente sem ruídos, pois qualquer barulho poderá atrapalhar a comunicação. Depois, se quiser, poderá editar o áudio caso tenha alguma familiaridade com os aplicativos. Para a gravação do podcast, poderá utilizar diversos softwares ou aplicativos disponíveis na internet, ou mesmo seu próprio smartphone ou tablet. Nós recomendamos que pesquise online os tutoriais disponíveis para lhe ajudar a utilizar o software ou o aplicativo que você escolher. Lembre-se que cada aplicativo possui uma curva de aprendizagem e precisará dispor de tempo para aprender a aprender. Uma possibilidade para a gravação é aquela que nós temos nos aplicativos de gravação de voz dos nossos próprios aparelhos celulares, que muitas vezes permitem a gravação e a edição, sendo que os próprios arquivos gerados podem ser guardados em drives. Dentre as mais variadas possibilidades, eu gostaria de recomendar pelo menos duas opções. A primeira delas é um aplicativo chamado Spreaker, disponível para os smartphones. Você poderá criar, por exemplo, um podcast diretamente nesse aplicativo ou no site e compartilhar os links ou baixar os arquivos. O Spreaker é bem intuitivo e possibilita a fácil inserção de efeitos sonoros bem legais. No AVA você poderá encontrar um vídeo tutorial sobre como utilizar esse aplicativo. Outra possibilidade é o software livre e gratuito Audacity, uma ferramenta muito utilizada para criar podcast. Para utilizar essa ferramenta é preciso baixar em seu computador para trabalhar offline, sem a conexão na internet. Embora o Audacity tenha uma curva de aprendizagem maior, ele é bem interativo e intuitivo,
possibilitando cortes, mixar vozes e músicas, entre outras possibilidades. Verificamos nessa videoaula que o podcast é uma tecnologia que podemos utilizar com êxito em nossa prática educativa no ensino online. Vimos que não é simplesmente sair gravando, mas exige um planejamento do assunto, escrever o roteiro e ensaiar cuidadosamente antes da gravação. Por fim, avaliamos as possibilidades que os smartphones modernos e os aplicativos nos fornecem para a gravação de podcast. Para que você possa se aprofundar mais nessa temática, eu gostaria de recomendar a leitura de 2 artigos curtos que estão disponíveis na Biblioteca Virtual do AVA. O primeiro deles é o artigo de Débora Garofalo, publicado na Nova Escola, com o título "Chegou a hora de inserir o podcast na sua aula". O outro artigo foi publicado pelo Sebrae, pelo Centro de Referência em Educação Empreendedora do Sebrae, e tem como título "Descubra como usar o podcast na educação". São 2 artigos curtos e muito interessantes. Também é importante que leia o texto base, Roteirização e Gravação de Podcasts, disponível em nossa trilha de aprendizagem. Certamente, as potencialidades pedagógicas do uso do podcast poderá contribuir em muito para nós diversificarmos a utilização das tecnologias digitais em nossa prática educativa online. Até a próxima!